utilizado também, da mesma forma que eu falei da operação unitária de troca térmica ou trocadores de calor. A operação de secagem é muito utilizada aí quando eu queira remover um certo solvente, da mesma forma que o evaporador, que lá o objetivo era remoção de solvente, só que lá a remoção de solvente ou é com aplicação direta ou aplicação indireta de calor. Aqui a secagem sempre vai acontecer quando eu tiver um gás envolvido ou um ar envolvido para que aconteça essa secagem. Então, é uma operação unitária que vai envolver tanto transferência de massa quanto transferência de calor. Então, por isso que ela vem aqui depois, porque vocês já viram já o conceito de transferência de massa em fenômenos 1, fenômenos 2, né, que é dependente também, da mesma forma que o calor que vocês viram lá, que é a transferência de calor. Para acontecer transferência de calor, tem que ter um gradiente de temperatura, ou seja, um diferencial de energia ali, aí eu consigo ter essa energia em trânsito, que é uma energia na forma de calor. Já a transferência de massa tem que existir um gradiente de concentração. Se eu tiver um gradiente de concentração, vai acontecer essa transferência de massa, que é o que acontece exatamente na secagem. Um meio vai estar bem rico no meu solvente, então eu consigo fazer a transferência de massa facilmente. Então, o que é o conceito de secagem? A secagem, então, vai ser operação unitária de transferência em massa e calor, que vai envolver remoção de água. Lembrar que essa água aqui pode ser um outro solvente, de um sistema agora, diferentemente lá da evaporação, que a evaporação a gente tinha o quê? Apenas um fluido na forma líquida que estava sendo removido o solvente dessa minha fase. Aqui, na verdade, pode acontecer ali um sistema sólido, que eu posso ter também líquido e gás, mas basicamente na secagem a gente pensa ali já no meu material sólido. Então, na área de alimentos eu já pego o meu material, já o alimento sólido, e vou fazer secagem. Já com o alimento líquido eu já vou utilizar o processo ali de evaporação. É claro que o líquido também eu consigo fazer secagem, que é o caso lá de eu conseguir produzir o leite em pó, que aí é um processo de secagem, que é o spray dryer, que a gente vai ver mais para frente. Diferentemente aqui da evaporação ou sublimação, aqui a minha retirada do meu solvente vai acontecer através de um gás, um sistema de gás que vai remover essa minha umidade ou esse meu solvente. Mas da mesma forma, eu vou ter que ter uma aplicação de calor para vaporizar o meu solvente. Sempre lembra, né? O solvente sempre vai ser removido na forma de vapor. Então, eu tenho que aplicar calor. Na hora que eu apliquei calor, esse meu solvente transformou em gás, e aí eu consigo fazer essa remoção desse meu solvente nesse meu sistema. Então, o termo de secagem, basicamente, ele refere à remoção mecânica de umidade através de uma corrente de gás que vai arrastar essa minha umidade, que pode ser aplicada em sólido, líquido ou um gás que tem ali um solvente para a fase ali não saturada. O objetivo, então, da secagem é reduzir o conteúdo de líquido que eu tenho ali residual até um valor desejado, normalmente menor que o anterior. Se eu quero secar, né, o meu produto inicialmente às vezes tem 90% de umidade. Se eu queira secar ele, eu quero chegar numa quantidade de umidade menor do que a anterior. Então, é a redução desse conteúdo de umidade. A diferença da secagem e da evaporação é exatamente essa. A evaporação de uma solução ou lá de um produto, ela acontece sem o auxílio de uma corrente de gás que vai arrastar, de certa forma, a umidade que eu tenho nesse meu processo. Lá na secagem, a gente tinha o quê? Apenas uma aplicação de calor que vaporiza, na evaporação, desculpe, né? Na minha evaporação, eu tinha uma fonte de calor, que no nosso caso era a condensação de um vapor saturado, que me gera aquele calor que é liberado para vaporizar o solvente, e o solvente é removido apenas ali pela mobilidade natural das moléculas por convecção. Aqui na secagem a gente tem um ar que
ele é normalmente mais seco e tem uma certa temperatura, que é importante até já passar para essa figura. O que eu tenho? Eu vou ter um ar que vai ser aquecido. Esse ar aquecido, ele vai transferir calor para o material que eu tenho interesse de ser seco. Um exemplo aqui, vou secar exatamente lá a roupa na minha máquina de lavar, que é ultra high-tech, né, de tecnologia hoje, né? Então tem, né, a fonte de calor, que é o ar que vai entrar, o ar ambiente, ele vai entrar, tem um trocador de calor lá que vai aquecer esse ar então vai ser uma fonte de energia, ele vai transferir calor lá para a minha roupa, que na hora que ela absorve aquela energia, a água presente na roupa vai vaporizar. Essa água vaporizada, ela vai ser arrastada pelo aquele ar que, agora que ele perdeu o calor, ele vai ser, então, ar frio e, como ele absorveu a água, vai ser um ar frio e úmido. Normalmente, na hora que entra, que é um ar seco e quente, na hora que sai, um ar frio e úmido. Então, eu tenho tanto transferência de calor como transferência de massa no processo de secagem. E, normalmente, aqui, a grande maioria dos materiais, como já me permite fazer uma secagem de material sólido, eu vou utilizar a secagem, nesse caso, com materiais sólidos. Então, é um processo muito utilizado e é a integração de dois conceitos. Conceito de transferência de calor, conceito de transferência de massa. Lembrar, para ter transferência de calor, teve um delta de temperatura, para ter uma transferência de massa, teve um delta de concentração. Que delta de concentração foi esse? A água presente aqui no meu material seco vai ser passada lá para o meu ar, que foi o promotor da minha secagem. Então, eu tenho essa transferência de massa da minha concentração de água que estava no meu produto, agora vai aumentar na minha quantidade que eu tenho presente lá no ar. Então, sempre lembrar que tem essas condições aí no processo de secagem, que é transferência de calor e transferência de massa. Então, qual que é a importância da secagem? Para que se utiliza a secagem industrialmente? Ou também, vamos pensar assim, em processos de transformação. De novo, né? O que é a nossa disciplina aqui que nós estamos finalizando praticamente hoje? Operações unitárias. Eu tenho vários tipos de modificações de uma matéria-prima até chegar num produto de interesse. Que a gente tem na natureza, eu posso ter transformações biológicas, posso ter transformações químicas e posso ter transformações físico-mecânicas. As transformações físico-mecânicas, como eu consigo reunir elas unitariamente, cada uma não importando qual que é o produto que eu esteja trabalhando ou qual a matéria-prima, não importa se é um petróleo, se é um alimento, se é um medicamento, a minha secagem sempre vai ser o mesmo princípio. O que é o princípio da secagem? Remoção de um solvente através de um ar que vai promover a transferência de calor e a transferência de massa. Então, é a importância aí desse meu processo, que é uma transformação física. O que eu estou fazendo? Estou removendo apenas água, não mudou nada da minha estrutura lá química e nem teve uma fermentação, no caso lá de transformação biológica. Então, assim, essa secagem, que é um processo físico de transformação, ela é utilizada para alguns interesses, para alguns objetivos. Primeiros objetivos, né? Qual que é a importância? Eu vou facilitar o manejo posterior do meu produto. O que significa isso? Quando eu tiver um produto mais seco, eu consigo manipular, eu consigo mexer ou transportar mais facilmente esse meu produto. Outra coisa que a gente pensa assim, por que é mais fácil eu transportar um produto mais seco? Primeira coisa, o peso vai ser menor, ou seja, a massa total vai ser menor, porque eu vou estar transportando só produto, não estou transportando produto mais água ou produto mais solvente. E o produto, quando ele está mais seco, se ele não tem água, um dos, vamos dizer assim, dos ingredientes para que aconteça uma oxidação ou uma fermentação, um dos ingredientes mais importantes que tem que ter lá para o metabolismo microbiano é a água. Se eu reduzo a quantidade de água lá naquele meu produto, aí eu tenho uma contaminação, um risco de contaminação e de deteriorização do meu produto,
muito menor. Então, por isso que eu facilito o meu manejo posterior do produto. Permito o emprego satisfatório do mesmo. O que significa isso? Vamos pensar que eu seja um produtor de iogurte e agora eu começo a fazer iogurte com pedaços de frutas lá incorporado ao meu produto. Se eu tenho lá a incorporação de um fruto in natura, eu não sei a quantidade de água que tem naquele meu produto. Cada lote, cada produção, cada produtor tem uma característica diferente daquela minha matéria-prima. Então, se eu já tenho ali a condição, não, a água aqui é 12% desse meu produto que foi seco. Então, eu consigo já ter ali um emprego satisfatório, porque eu já consigo estimar o tanto de umidade que tem. Reduzir o custo de transporte, é exatamente o que eu falei, porque eu vou reduzir a minha massa global, porque se eu transporto a roupa úmida, vamos pensar assim, eu tenho lá a roupa com 80% de água. Se eu vou transportar ela com totalmente seca, eu estou transportando uma coisa muito mais leve. Então, por isso que eu reduzo o custo de transporte. Consigo aumentar a capacidade de equipamentos, principalmente alguns equipamentos igual de moagem, até mesmo bombeamento. Se eu vou transportar produtos secos, eu tenho uma capacidade maior. Capacidade, sempre lembrar, o que é capacidade no equipamento? Normalmente é a sua vazão. Se eu tenho ali uma quantidade de produto que representa maior massa seca de interesse meu, eu tenho maior capacidade no equipamento, além ainda do produto mais seco, ele facilitar na minha operação de alguns equipamentos. Preserva os produtos durante armazenamento e transporte, exatamente porque se eu reduzo a quantidade de solvente, a grande maioria deles, esse meu solvente é água, eu consigo manter uma maior qualidade desse meu produto, sem aí o ataque de micro-organismos e aí o processo fermentativo. E também, uma das outras importâncias é aumentar o valor e utilidade dos produtos residuais. O que eu quero dizer isso? Aumentar o valor. Produtos secos, exemplo, né? Tomate seco, banana passa, né? Que fala-se, ou desidratada, ou a uva passa, que aí no Natal agora tem até aquela piadinha, né? Começa maior emprego da uva passa, mas é exatamente o que eu fiz. Eu fiz um produto através lá da fruta in natura que tem um alto valor agregado, que é muito utilizado. Então, assim, eu posso aumentar. Então, a secagem é uma operação unitária muito utilizada exatamente pelos seus próprios ali condições e importâncias que ela pode ser utilizada. E aí a gente passa aqui para como que essa umidade ou como que esse meu solvente ele vai se mover no interior do meu sólido para que aconteça a secagem. Isso aqui é só uma revisãozinha do que vocês viram em Fenômenos 2, porque a secagem, da mesma forma que a troca de calor, acontece por mecanismos. A minha troca de calor lá acontece. Se eu tiver um meio físico, acontece por condução. Se eu tiver lá uma mobilidade, vai ser a convecção, e se eu tenho lá o vácuo, apenas vibrações de molécula através de frequências, eu tenho lá a minha radiação. Da mesma forma que eu tenho aqui a mobilidade, eu preciso de ter a mobilidade da minha umidade, que vai ser meu solvente, ou o diferencial de concentração, eu tenho que ir de duas formas diferentes. Eu tenho qual a forma? A forma de difusão interna, que é bem parecida lá com a minha condução, no calor. O que significa a difusão interna? Eu vou ter lá o movimento de um líquido ou do meu vapor através do sólido, principalmente ali a maior consequência vai ser a diferença de concentração. E eu tenho ali também o escoamento capilar, que é já bem conhecido de vocês lá da química, que é a capilaridade, que acontece exatamente o escoamento desse meu líquido, que é esse meu solvente, através dos intertícios, ou seja, ali os espaços bem pequenininhos entre uma molécula e outra do meu sólido. Então, tem ali os intertícios do meu sólido até a minha superfície, que aí eu tenho ali essa minha mobilidade. Pelo desenho aqui dá para ver mais ou menos o que acontece. Eu tenho o meu escoamento do meu gás,
que vai promover a secagem. Os interstícios são esses espaços entre os meus sólidos. Então, eu posso ter ali a mobilidade do líquido através da difusão interna, e por esses pedacinhos que eu tenho aqui entre cada uma dessas moléculas aí, que são os meus interstícios, que vai ter ali a mobilidade do meu líquido, e eu consigo fazer essa secagem. Da mesma forma que vocês fizeram lá em Fenômenos 1, possivelmente uma atividade, que vocês viram que para que eu consiga secar ou aquecer um material sólido de uma certa dimensão, sempre começa a secar e aumentar a temperatura das minhas superfícies até chegar ao ponto central da minha peça. Aqui é a mesma coisa, no caso de secagem, eu tenho exatamente a transferência de calor que vai ser mais rápida na parte externa da minha peça, e depois eu tenho ali uma dificuldade maior na hora que vai chegando no núcleo ou lá no centro. E também da mesma forma a transferência de massa. Por que transferência de massa? Acontece aí por difusão interna e escoamento capilar, que vai demorar um pouco mais eu conseguir secar na parte central do meu sólido. É claro que vai depender muito aqui da característica desse gás, que vai ser o meu gás secante. Que característica? Qual que é a sua temperatura, qual que vai ser a sua vazão que vai ser utilizado. Porque aí, se é uma vazão em uma temperatura maior, eu tenho um delta de temperatura maior. Se o delta de temperatura é maior, a minha transferência de calor acontece mais rápido. E se eu tenho uma vazão maior, eu posso ter ali também um escoamento mais rápido, e eu tenho um delta de concentração mais rápido. Por quê? Quanto mais rápido tiver essa minha vazão, mais rápido eu estou entrando no meu ar seco e eu estou removendo o meu ar úmido. Só que é claro que no processo de secagem existe um ótimo de temperatura e de vazão. Porque não adianta eu falar assim, eu vou colocar o máximo de temperatura e o máximo de vazão. Sempre existe ali um ótimo a ser trabalhado, justamente porque se eu trabalho em capacidades máximas do meu equipamento, eu tenho um custo muito mais alto operacional. E também pode acontecer o arraste lá do meu sólido, só porque eu estou colocando uma vazão muito alta. Então, isso é muito estudado, qual que é a temperatura ideal e qual que é a vazão ideal do meu gás de secagem. Então, sempre lembrar aqui que o movimento de umidade que acontece no interior de sólidos de secagem é sempre difusão interna e escoamento capilar. Sabendo desses conceitos aqui, existe aqui alguns tipos de secadores. Historicamente, o primeiro secador que foi utilizado é secagem ao sol, ou secagem por luz solar. O que eu tenho? Eu colocava o meu produto em exposição em luz solar. O que acontece, né? Era um terreiro, ou jogo lá no pátio, eu tenho o meu produto, que vai ser a água presente nele, vai ser aquecida pela energia solar, aquela energia é absorvida pelo produto, a água é vaporizada, e aí eu tenho a umidade passando pelo ar que está próximo ali àquele meu produto. Como na atmosfera aqui, vamos dizer assim, no nosso ambiente, o ar não é parado, ele se move, então eu tenho ali um princípio de secagem. Problema da secagem solar, porque nós não conseguimos garantir a temperatura sempre daquele mesmo valor, e pode ter também o caso também de um dia não ter uma incidência solar tão grande como outros dias. Então, mas ainda é muito utilizado porque é uma secagem praticamente sem custo. Só que é uma secagem que é mais demorada, dependendo do meu produto, ele não pode ser utilizado porque é uma secagem demorada e eu vou ter a deterioração desse meu produto. Mas o primeiro secador mesmo, vamos dizer assim, industrial que foi utilizado, foram os secadores do tipo bandeja, ou os tipos túneis e os rolos de secagem. O primeiro deles, o secador de bandeja, é bem parecido, que a gente vai ver aqui na fotinha, com uma estufa de secagem. Depois tem um secador de túnel, que é muito utilizado na indústria de panificação, e os rolos, que eram utilizados para a produção principalmente de materiais em pó, ou leite em pó, ou sabão em pó.
Os secadores de segunda geração são os atomizadores, os spray dryers, que são utilizados para secagem de líquidos, para transformação desses líquidos em pó. A terceira geração, que já é mais tecnológica, eu tenho secadores compostos pela liofilização, justamente para evitar ali, quando eu trabalho com produtos que têm alta resistência térmica, e aí para superar danos estruturais e perdas de compostos voláteis, que a liofilização ali eu vou trabalhar com temperaturas mais baixas. E os secadores, os últimos mais utilizados que a gente tem aí, são os secadores que a gente fala de última geração, que são os secadores de alto vácuo, ultra temperatura, quando eu utilizo extrusão, leito fluidizado, o micro-ondas e radiofrequência. Então, são os tipos de secadores que foram desenvolvidos por último, tem muita ainda aplicação aqui nas indústrias, só que aqui pensando ter um custo um pouco maior operacional no caso desses secadores. A escolha do método ou do secador que eu vou utilizar vai depender exatamente da minha matéria-prima, qual que vai ser os meus produtos intermediários, quais são as especificações e características que eu preciso do meu produto final. Então, vai depender, eu posso utilizar um secador de bandeja para fazer tomate seco? Posso. Poderia utilizar secador de micro-ondas? Poderia, mas aí eu tenho que ver em questão de tempo, de temperatura, de custo operacional, qual que vai ser o ideal, qual que é o secador ideal para aquele meu produto e aquela minha matéria-prima. Então, seguindo aqui, só para vocês terem uma ideia de exemplos e como são esses secadores, o primeiro deles aqui, o secador industrial, secador do tipo bandeja, bem parecido igual com a estufa que tem nos laboratórios, que é uma câmara que eu tenho fechada. Normalmente, então, aqui o meu processo vai ser batelada. O que significa isso? Venho aqui, preencho com o meu produto, fecho esse meu equipamento, tenho tempo de funcionamento ou tempo de residência que vai estar lá dentro, depois eu abro e removo o meu produto já seco. Então, o que acontece? Como que é o funcionamento desse secador de bandeja? Eu vou ter aqui a entrada do ar ambiente, então o ar que a gente está aqui na temperatura normal, ele vai passar por um aquecimento e por um processo aqui, o ventilador é basicamente a bomba que vai fornecer energia para que esse ar seja forçado a passar por essas bandejas. Passando por essas bandejas, esse ar quente, ele vai liberar energia para o meu produto, lá, vamos pensar o tomate que está lá, vai liberar energia, o tomate vai absorver e vai, então, vaporizar a água presente dentro desse tomate e a água vai sair junto com esse meu ar. Aí esse meu ar vai sair úmido, úmido e mais frio, tanto é que ele sai até por baixo, lembra, né? Quanto mais quente na convecção na parte superior, quanto mais frio na parte inferior, porque eu tenho a densidade maior do meu fluido, do meu gás, quando ele está com uma temperatura menor. Então, é basicamente esse o princípio do secador em bandeja. Então, eu tenho sempre, que aí, não sei se vocês já ouviram falar, estufa com ar de circulação forçada, que é basicamente isso. Eu tenho uma circulação de ar que tem que acontecer para acontecer secagem. Se não tiver circulação de ar, se eu tenho uma estufa normal, o que é uma estufa normal? É como se fosse um forno. Eu tenho lá, se eu fechar uma portinha lá da estufa, ela vai aumentar a temperatura, claro que a água vai vaporizar, vai sair do meu produto, só que aí se eu abrir aqui a parte da tampa aqui, ou da porta aqui, eu vejo várias gotículas de água, porque ela entra em contato com o metal aqui normalmente está em contato com a temperatura ambiente e eu condenso a água, então eu fico com um ambiente saturado de água. Quando eu tenho circulação de ar, eu consigo remover já esse ar daquele meu produto, daquele meu equipamento. Então, sempre, normalmente, é chamado de estufa de circulação de ar forçada, porque eu estou forçando o ar circular lá dentro daquele meu processo. Outro tipo de secador que é muito utilizado em indústrias é o secador do tipo túnel. O que é? Um túnel, normalmente de grandes dimensões,
muito parecido para quem já foi na indústria de cervejarias, que utilizam lá o processo de pasteurização, mas o processo de pasteurização já acontece com a cerveja engarrafada, só que lá é um túnel gigantesco em que acontece, na verdade, não a secagem, mas acontece a pasteurização. Então, eu tenho lá um tubo gigante, né? Um túnel gigante, em que em cada processo lá tem as minhas garrafas que vão ser pasteurizadas. Então, vai tendo um aumento de temperatura. Aqui, na verdade, no túnel de secagem, eu tenho exatamente aqui os meus produtos que vão entrando em carrinhos ou em bandejas que são móveis. Eu tenho um fluxo de ar que pode ser contra corrente ou corrente paralela, vai depender aqui, o que está acontecendo, né? Meu ar quente, ele entra lá no meu tubo e eu tenho um movimento aqui das minhas carretas ou o movimento das minhas esteiras. Aí, o que acontece? Eu tenho essas minhas bandejas entrando nesse meu túnel, esse meu túnel aqui eu tenho um fluxo de ar quente que vai promover essa minha secagem. Como eu falei, é muito comum aqui na indústria de panificação, que é produção de biscoito. Basicamente, o forneamento é bem parecido com isso. O que eu tenho? Eu tenho a minha massa, que tem uma certa quantidade de umidade. O forneamento é um processo também, se for pensar, de secagem, que eu tenho que além de aquecer aquele meu produto para ele ganhar outro formato, eu vou removendo água. Outro, na verdade, forneamento é bem parecido, mas um que acontece é a secagem de massas, vamos pensar um macarrão, eu preciso de fazer uma secagem efetiva antes de fazer um envase lá do meu produto, porque na hora que ele é produzido, ele tem uma certa quantidade de água. Não posso fazer uma secagem muito rápida, porque senão eu seco só a parte, a camada externa, e a camada interna fica ainda úmida, então eu tenho que ter uma secagem que permita ali a secagem como um todo do meu produto. Característica muito comum, viu, gente, se eu tenho uma secagem muito rápida, o meu produto fica quebradiço, se a minha secagem foi muito devagar, muito lenta, e depois, na hora que eu for utilizar, fazer o cozimento, vou ter liberação muito alta de amido. Então, assim, são vários processos que vai depender lá, eu vou utilizar o secador do tipo túnel para secagem de macarrão, então eu tenho que saber ali esse conjunto, qual que vai ser a velocidade do movimento dessas minhas carretas, como que vai ser esse fluxo de ar quente, qual que vai ser a temperatura, qual que vai ser a sua vazão. Então, é um conjunto muito grande para que eu chegue exatamente na característica do meu produto final lá, que é o macarrão seco pronto lá para o cozimento. Então, esse é um outro tipo de secador. Outro tipo de secador muito utilizado, principalmente anteriormente, antes da aplicação aí do spray dryer, mas é o secador do tipo Rolos, que ele era utilizado justamente para produzir produtos na forma de pó. Por quê? Eu tenho uma alimentação que normalmente era um material líquido, então vamos pensar lá, eu vou produzir o próprio leite em pó. Então eu gotejava aqui esse meu leite em cima desses rolos. Nesse rolo aqui, eu tinha aqui a transferência, uma alta temperatura, então eu tenho a transferência de calor. Então, basicamente, eu tinha a adesão aqui do meu material, e aí ele passava por essa faca aqui, que aí ia removendo esse meu produto na forma de lascas, que depois ele passava por um processo de moagem para tornar pó. Então, o que eu tenho? Eu tenho a transferência de calor causando ali pela troca de calor com o ar, e aí eu tenho a fabricação e a utilização, né, chegava no meu material em forma de pó. Sempre lembrar, porque passava por um raspador, por uma faca aqui. Então, era muito utilizado esse tipo de secador para a produção de leite em pó, que hoje, atualmente, a grande maioria das empresas utilizam spray dryer, porque é um secador mais efetivo e um custo operacional menor do que o secador aqui do tipo rolo. Sempre lembrar, vou aspergir aqui o meu líquido e eu tinha aqui uma alta temperatura nesses rolos que transferia calor
e aí eu conseguia fazer a secagem praticamente total ali do meu material. Sempre lembrar, né, a secagem vai acontecer mais rápido quanto maior for a superfície de contato. Então, o que eu quero dizer maior superfície de contato? É muito mais fácil aqui eu secar esse meu produto que foi aspergido do que se eu tivesse lá um copo ou um recipiente com a água, porque eu tenho a superfície só o quê? Lá, qual que é a minha superfície de contato? Vai ser aquela parte superior do meu copo ou do meu recipiente. Quando eu aspergi, eu formei várias gotículas. Então, se eu tenho várias gotículas, a minha área de transmissão térmica é essa toda aqui, né? Se ele entrar em contato com o meu ar, é essa parte toda aqui que está entrando em contato com o ar. Então, eu tenho uma alta área de transmissão térmica, e aí eu consigo rapidamente fazer essa transferência de calor, e aí facilmente eu faço a minha secagem. Outro tipo de secagem que nós temos são o secador do tipo, quando utiliza radiações infravermelhas. Basicamente, o que eu tenho? Eu vou utilizar a radiação infravermelha para promover a transferência de calor. Promovendo essa transferência de calor pela radiação infravermelha, vai passar para o ar que está no meu meio, e aí eu promovo a remoção do solvente através da radiação infravermelha. Tem algumas balanças que utilizam exatamente uma balança de laboratório, se alguém for trabalhar e falar assim, não, lá tem um equipamento que mede umidade. Basicamente é uma balança que aplica exatamente radiações infravermelhas, que aí na hora que vão, um exemplo, né, uma balança lá, eu vou pesar uma farinha de trigo, que é um pó. Eu coloco lá a farinha de trigo e eu quero medir qual que é a umidade dela. Então, ela vai medir. O que essa balança faz? Mede o peso inicial, depois ela aplica a radiação infravermelha, que vai promover exatamente a transferência de calor e a remoção do solvente, que no caso é a água. Depois desse certo tempo que ela aplicou essa radiação, ela vai fazer a pesagem de novo e faz a diferença do peso inicial menos peso final e já me fala qual que é a minha porcentagem de soluto ou de solvente que eu tinha antes, qual que era a minha percentual de umidade. Então, é muito comum aí, como analisador de umidade, essas balanças que são incorporadas ali com a radiação infravermelha. Muito utilizado também na indústria de farináceos, né, vamos dizer assim, para que eu consiga remover a umidade. A secagem por micro-ondas já é uma secagem não muito utilizada, porque, primeiro, que é uma secagem que acontece, o equipamento industrial, o funcionamento é batelada, então eu tenho que fazer preenchimento, descarregamento daquele meu equipamento, e é ainda um equipamento de alto custo operacional. Mas a secagem acontece de que forma? Eu aplico ali ondas, um campo eletromagnético ali de alta frequência. Essa frequência vai causar vibrações nas moléculas de solvente, normalmente água presente no meu produto, que essa vibração vai ser capaz ali de vaporizar o meu solvente. O solvente vaporizado, eu consigo aí remover ele facilmente do meu produto. Então, é um tipo aí de secagem muito aí, principalmente é mais utilizado nas nossas residências, né? Só que aí sempre lembrar que aí tem modificação, porque normalmente no alimento, na hora que eu causo vibração ali, vai causar aumento de temperatura e, consequentemente, muda um pouco a estrutura do produto. Outro tipo de secagem ou equipamentos é a secagem a vácuo. Aqui tem a imagem de 2 secadores a vácuo. O que é a secagem a vácuo? É uma câmara ou um recipiente em que eu vou aplicar o vácuo. O que é aplicar o vácuo? Eu vou remover a pressão lá de dentro. Basicamente, a gente remove o ar que tem presente dentro daquele meu equipamento. Se eu reduzo, então, a minha pressão desse meu equipamento, basicamente, facilmente, eu vou ter uma redução na temperatura de ebulição do meu solvente, que normalmente é a água em produtos biotecnológicos. Se eu reduzo a temperatura de ebulição, então, esse tipo de equipamento é muito importante quando eu tenho um produto que ele tem
vários outros componentes que são termicamente sensíveis. Exemplo, né, eu tenho enzimas, eu tenho proteínas que poderiam desnaturar em altas temperaturas. Então, é muito utilizado esse tipo aí de secagem quando eu tenho aí uma certa resistência à temperatura. Voltando, semestre que vem lá presencial, lá no laboratório existe lá um secador a vácuo e também existe uma estufa a vácuo, que a gente fala, e existe também o equipamento spray dryer. O que é o spray dryer? Acontece uma secagem basicamente instantânea, em tempos bem curtinhos, em que eu vou promover a secagem quando eu vou aspergir ou eu vou atomizar o meu produto que eu queira secar. O que é aspergir? Eu vou pegar lá o leite líquido, já padronizado. O que é padronização? Porque não sei se vocês já repararam, existem 3 tipos de leite, né? De forma geral. Claro que tem esse, agora para redução de lactose, algum leite mais enriquecido, mas basicamente existe o leite integral, o leite semidesnatado e o leite desnatado. O que é a padronização? Normalmente o leite vai chegar lá no meu laticínios, vai passar pelos testes de qualidade, vai passar lá por filtrações, mas uma das etapas é padronização. Por quê? Uma deles chega lá, eu vou remover, eu tenho lá a separação da gordura do leite. Aí, depois, na padronização, é exatamente isso. Eu vou lá, o meu leite vai ser misturado com X de gordura para chegarmos no leite integral. Depois ele é misturado, um outro tipo de leite é misturado com Y de gordura para chegar no semidesnatado e da mesma forma para chegar no desnatado e semidesnatado. Então, o que acontece? Então, eu tenho meu leite lá já padronizado, aí quero produzir o leite em pó. O que eu faço? Eu vou aspergir, ou seja, eu vou atomizar, ou, melhor ainda, eu vou transformar ele em gotículas bem pequenininhas, que aí eu vou passar por um ar quente que vai promover essa minha secagem. A atomização, quem usa aí, de novo, sempre eu gosto de dar o exemplo, né, que esses desodorantes aerosóis, é exatamente isso. Na hora que a gente aperta aquela válvula, atomiza aquele líquido que está lá dentro. Então, são gotículas bem pequenininhas. Então, se eu tenho gotículas bem pequenininhas, eu tenho uma superfície lá de contato gigantesca. Na hora que o meu ar de secagem entrar em contato com essas minhas gotículas, vai acontecer secagem praticamente instantânea. Por isso que a gente fala que é o spray dryer, e o nome mesmo já fala, né? Dryer é secagem, spray, então eu transformei em secagem, transformei em spray o meu produto, né, em gotículas bem pequenas, e consigo fazer aí a minha secagem através do ar quente. Qual seria a diferença desse para a liofilização? A liofilização, na verdade, é a aplicação de frio. O spray dryer, o que acontece? Eu tenho o meu líquido, que é aspergido, e entro em contato com ar quente, uma certa vazão, que vai promover a secagem praticamente instantânea. A liofilização, na verdade, o que acontece? Normalmente você tem o seu produto refrigerado, ou ele está lá na forma sólida, já solidificado, com baixas temperaturas, e aí você vai ter uma secagem instantânea, mas já, na verdade a secagem que acontece de sólido para vapor. Aqui não, eu tenho líquido para vapor. Vamos pensar se o seu solvente, né? Solvente na liofilização, água, saiu da forma sólida, porque a água já está solidificada, e vai transformar em vapor por sublimação. E no caso da minha secagem aqui para o spray dryer, eu tenho o meu líquido, que está lá, o meu leite, né, o meu produto líquido, então o meu solvente está na forma líquida, vai ser removida na forma de vapor por secagem em altas temperaturas. Então, essa basicamente é a diferença que a gente tem, pelo princípio de evaporação que acontece, ou, né, não evaporação, né, remoção do seu solvente. Liofilização, processo de mudança de fase do seu solvente,
vai ser sublimação, porque eu tenho de sólido para vapor, e aqui no princípio de secagem acontece a eliminação do seu solvente por evaporação, ou a gente fala lá vaporização, que é de líquido para vapor. Tranquilo? Respondi sua pergunta? Então, seguindo aqui a secagem, eu vou fazer então a atomização e esse meu produto aspergido vai entrar em contato com esse ar e vai acontecer a minha secagem. Normalmente eu vou fazer a alimentação desse meu equipamento por uma solução, uma suspensão, uma pasta. Normalmente o meu produto está no estado fluido e vou produzir um produto aí com uma partícula seca. Normalmente eu vou produzir pós. Os produtos que vão utilizar spray dryer, basicamente são produtos que apresentam certa sensibilidade ao calor, que é o caso aí do produto mais utilizado, é o leite, para transformar o leite em pó. Por que ele é muito sensível ao calor? Eu tenho várias proteínas lá, tenho açúcares, tenho vitaminas, então se eu coloco ali o leite, se eu colocasse altas temperaturas, basicamente eu perderia todos esses componentes que são benéficos para quem consome o leite no processo de secagem. Então, ele é muito utilizado, esse princípio de secagem spray dry, em alimentos e materiais de origem biológica. Onde o spray dry ele é utilizado e quais produtos? Naqueles produtos lá que eu tenho extratos e produtos oriundos de plantas, em corantes, porque senão se eu estou produzindo um corante, normalmente o corante vem o quê? De um produto natural. Pode ser lá beterraba, pode ser o repolho roxo. Então, assim, o corante, normalmente ele é muito sensível à mudança lá de temperatura. Tanto é que, dependendo aí, e é muito comum principalmente para as meninas que utilizam aí materiais, dermocosméticos, né, que a gente tem principalmente para a pele, normalmente ela tem uma vitamina C, facilmente ela oxida, porque eu tenho alta temperatura, eu tenho presença de oxigênio. Então, normalmente, corantes também é muito sensível ao calor, à mudança de temperatura. Então, o spray dry é utilizado aí como fonte produtora de corantes, que aí está até representado aqui pela fotozinha. Micro-organismos, o que seria esse? Aqueles micro-organismos que vocês utilizam, quem já fez estágio, fez uma iniciação científica, aqueles micro-organismos que vêm na embalagenzinha que a gente compra, foram produzidos ali, a grande maioria deles por spray dryer, porque eu consigo fazer a secagem daquele produto, né, do micro-organismo, sem causar letalidade desse micro-organismo. Produtos como leveduras, enzimas e proteínas, e agora existe também o conceito que tem de microencapsulação de substância, que quer dizer, né, eu consigo secar o meu produto e nessa minha secagem eu consigo encapsular, ou seja, faço uma cápsulazinha bem pequena. Por que chama micro? Eu vou fazer uma cápsula bem pequena em que eu consigo incorporar outras substâncias nessas minhas cápsulas. Então, eu consigo produzir um produto enriquecido, seja um produto lá farmacêutico, às vezes, né, eu quero produzir um fármaco que na hora que essa microcápsula, ela só vai se romper na hora que chegar com um certo pH do seu organismo. Então, você consegue controlar se vai ser liberado no estômago, se vai ser liberado no seu intestino. Ou então também vão pensar microencapsulação de substância para alimentos mesmo. Eu vou incorporar lá no meu iogurte, que vai ser um iogurte probiótico, vou incorporar uma certa enzima, uma certa vitamina, que aí também torna o meu produto enriquecido. Então, está sendo muito utilizado o princípio de spray dryer para produzir cápsulas com substâncias que vão ser aí benéficas, vão enriquecer o produto final. Aqui só uma figurinha para mostrar o que seria esse princípio lá do spray dryer. Eu tenho aqui meu líquido que entra, eu tenho meu ar aquecido, meu bico atomizador,
A câmara onde acontece a secagem, então eu tenho aqui meu líquido sendo aspergido, entrando em contato com o ar aquecido de forma paralela. Os dois estão com o mesmo fluxo, onde entra um, entra o outro também. Então, entra no meu líquido, meu ar aquecido, onde acontece minha secagem, depois eu tenho sempre que fazer essa separação. Normalmente a gente fala que é um ciclone, em que, o que é o ciclone? É como se fosse um funil. E na hora que chega nesse meu funil, a tendência é ficar rodando ali na parte superior. Então, eu estou rotacionando aqui nessa parte superior aqui, o meu gás com o meu pó. Como o meu pó ele é mais pesado, vai chegando uma hora, ele vai perdendo essa energia, ele tende a sedimentar. E meu gás continua rotacionando e eu consigo, então, fazer essa separação do meu produto com o meu gás. Esse aqui fica mais fácil de entender, porque eu tenho 2 ciclones aqui, normalmente são 2 ciclones em série. Então, eu tenho a minha alimentação, o meu ar entra em contato com a minha alimentação aspergida, depois eu tenho a separação do meu gás com o meu produto na forma em pó. Então, depois, retornando aí ao ensino presencial, vocês podem ir lá no laboratório, que existe lá um spray dryer de bancada, vamos dizer, não bancada, mas uma escala piloto, que vocês conseguem ver exatamente essas partes e como seria o funcionamento. Mas eu acho que a grande maioria não vai querer ir lá, não. Todo mundo quer formar e nunca mais voltar para o FSJ, imagino, né? Brincadeira, viu, gente? Façam pós-graduação e continuem, né? Voltem lá também. Não tem problema também, importante falar assim, formou, mas ir lá conhecer, porque, querendo, vocês ficaram em 2 anos afastados da instituição. Então, assim, serão sempre bem-vindos. Isso, volta para visitar, volta lá para fazer uma palestra, para falar de ex-alunos, falar sobre sua carreira acadêmica, carreira profissional, como que tá, contar das experiências. Então, assim, nunca mais foi, ainda mais está gravado, senão depois fica muito drástico. Voltem sempre. Alguns conceitos básicos para secagem que é importante para a gente, antes de entrar nos cálculos, é importante destacar que a secagem, existem duas linguagens para a gente conseguir medir a umidade de um produto. Essa umidade ela pode ser indicada em base seca e em base úmida. O que significa isso? Eu tenho 2 formas de eu dizer. Esse meu produto tem 80% de umidade, 80% base úmida. Eu posso falar, ele tem 90% base seca. Então, são duas formas de eu expressar a umidade presente em um certo produto, em uma certa substância. Normalmente no sólido. Vai depender do que você precisa e qual que a que foi apresentada lá, ou pelo seu fornecedor, ou pela a forma que, às vezes, um artigo científico apresentou. Então, é sempre saber ali qual que é a forma de notação utilizada. A notação mais utilizada, que a gente mais utiliza, é a umidade base úmida. Mas existe aqui a umidade base seca. Base, viu, gente? Lembra aqui, né? Se eu tenho uma divisão, eu tenho numerador e denominador. A minha base, né, que é sempre a parte que está lá embaixo, a base de uma casa, né, a parte de baixo. Então, a base da minha umidade, base seca, quer dizer que a base dela vai ser a minha massa seca. Por quê? Vamos pensar, eu tenho um produto aqui. Para qualquer produto, um produto seco, eu sempre vou ter uma junção de massa seca mais a minha umidade. Então, eu tenho as duas coisas, né? Ou massa seca ou o meu solvente. Pensa lá na minha roupa. Eu tenho a massa de tecido, que é a massa seca, e a umidade, que é a massa de água. Então, a umidade base seca, como que eu calculo? A quantidade de água que eu tenho, dividido pela quantidade de massa seca. Essa é a umidade base seca. Que aí vamos pensar aqui, deixa eu escrever para ficar mais fácil aqui.
Normalmente a gente coloca umidade base seca, pode ser em porcentagem, que eu tenho, então, a massa de água presente no meu produto, pensando que o meu solvente é água, que é a grande maioria das vezes que a gente vai colocar, dividido pela minha massa seca. Se for em porcentagem, vezes 100, ou então, se não for em porcentagem, vai dizer o que vai resultar. Eu vou ter quilos de água por quilo de massa seca. Por que eu estou falando que pode ser dado em porcentagem ou nessa notação de concentração? Porque dependendo lá, se eu tiver uma quantidade muito maior de água em relação à massa seca, pode dar um número maior que 100. Posso dar, né, no caso aqui, um número maior que 100. Aí se eu falar, tem 130% de umidade base seca, aí é mais difícil assim de enxergar, é mais fácil a gente pensar aqui, 1,3 quilos de água para cada quilo de massa seca. Então, no caso de passar de 100%, é muito utilizado essa condição aí que eu tenho de quilos por quilo. A umidade já, por outro lado, a gente mais utiliza a umidade base úmida, que é exatamente a base, ou lá que tem o meu denominador da minha divisão, é a minha massa úmida. O que é a minha massa úmida? Seria lá a massa de roupa que eu tenho, que é a massa seca, mais a minha água presente nela. Então, já é a massa total. E dividido, eu faço essa massa dividido pela minha quantidade de água. Então, umidade, base úmida, normalmente sempre em porcentagem, vai ser a massa de água presente no meu produto sobre a massa total, vezes 100. O que é a massa total? A massa total é a massa seca mais a massa de água. Então, essa é a umidade base úmida, que é a que a gente sempre mais utiliza. A maçã tem 98% de umidade, quer dizer, então, que ela tem 98% de umidade base úmida, que é o mais comum que a gente emprega aí. Base seca, sempre, quando for utilizada, tem que ser especificada, que é a umidade base seca. Que o padrão ficou base úmida e é mais fácil de enxergar. E por que ela é sempre em porcentagem? Como ela é dividida pela massa total aqui, ela sempre vai dar menor que 1. Ela sempre vai ser um decimal. Tranquilo? Então, a umidade base úmida é a mais utilizada. Um exemplo aqui comum que a gente pode fazer aqui de exercício, empregando aí o conceito de umidade, é esse exemplo aqui que eu apresento para vocês aqui. O que esse exemplo ele me fala aí? Ele me fala que eu tenho em um armazém, eu tenho aí 1.000 toneladas de milho com 20% de umidade. Então, se ele falou que eu tenho 20% de umidade e não me falou nada, deixa eu voltar aqui. Eu tenho, então, aqui 20% de umidade, ele não me falou nada, essa minha umidade é base úmida. Ele quer aí, para armazenar nesse meu armazém, esse meu milho, ele tem que ser seco e chegar a 12% de umidade. Aí ele pede qual que é a quantidade de água a ser retirada na secagem. Um dos maiores problemas do processo de secagem, que a grande maioria de vocês pensaria, é chegar e fazer uma regra de 3. Qual que é o problema de fazer essa regra de 3? Por quê? Nesse 1.000 toneladas que eu tenho aqui de milho, eu tenho um pouco que é massa seca. Essa massa seca nunca vai ser reduzida, porque a massa seca, a massa de fibra, a massa de, vamos pensar, a casca que eu tenho lá, a massa de proteína, ela nunca vai ser removida, ela sempre vai permanecer lá. E eu tenho a massa de água, que aí é o que eu vou colocar aqui, a massa de água. Essa massa de água que vai ser removida. Então, quando eu faço a regra de 3, não considera que a massa seca ela permanece constante. Se eu tenho lá 500 quilos de
tecido seco, não importa se eu jogo lá essa quantidade de roupa em um recipiente com muita água, eu vou continuar tendo 500 quilos de massa seca de tecido. Claro que vai incorporar água, então eu vou ter uma porcentagem maior de umidade, uma massa total maior, mas a minha massa seca permanece constante. Quanto que eu sei que tem aqui? Se eu sei que tem 1.000 toneladas de milho a 20% de umidade base úmida, quanto que eu sei que tem de massa seca e quanto que eu sei que tem de massa úmida? Eu sei que aqui 20%, qual que é a fórmula, né? Vamos aqui, ó. Base úmida em porcentagem é a massa de água sobre a massa total, vezes 100. Então, eu sei que aqui, se é 20%, eu já estou tirando os 100 lá, tá? Qual que é a massa de água que eu tenho? Se eu sei que a massa total é 1.000 toneladas. Então, eu sei que a minha massa de água aqui é 200 toneladas. Se eu tenho 1.000 quilos de milho a 20% de umidade e já 200 toneladas é água, eu sei que o outro, né, 1.000 menos 200, a massa seca vai ser 800 toneladas. Correto, né? O que acontece aqui agora? Ele quer que armazene a 12% de umidade e pede para a gente achar qual que é a quantidade de água removida ou retirada nessa secagem. Então, se eu sei, eu quero saber agora X toneladas que eu vou ter de milho, vai ter que estar a 12% de umidade base úmida. Eu sei que nessa condição vai ter que ter massa seca e vai ter que ter massa de água. Como ninguém foi lá e adicionou mais nada de milho, eu só tive o processo de secagem, a minha massa de seca permanece constante igual ao anterior. 800 toneladas. Qual que é a massa de água agora que eu tenho aqui final? O que eu vou fazer? Eu sei que eu vou precisar de 12% de umidade base úmida, com a massa de água final sobre a massa total, que é a massa de água final, mais a minha massa seca, que é 800 toneladas. Sabendo disso, agora eu já consigo achar qual que é a minha massa final. Vou multiplicar invertido aqui, né? Então, o que eu tenho? Massa de água. Vou fazer até de outra cor aqui para não ficar muito embolado. Vou fazer de azul aqui. Massa de água final é igual. Então, multipliquei esse aqui primeiro, 0,12 massa de água final, mais, agora, 800 vezes 0,12, eu tenho 96 toneladas. Vai passar para cá diminuindo, isso aqui é como se eu tivesse 1, não é? Então, 1 menos 0,12, eu tenho 0,88 massa de água final é igual a 96 toneladas. 96 toneladas dividido por 0,88, eu tenho, então, aqui a massa de água final de, tá bem ruim aqui para escrever, viu, gente? 109 toneladas, arredondando, tá? Então, eu tenho 109 toneladas de água. Então, eu achei essa quantidade aqui de massa aqui de 109 toneladas. Qual que é a minha massa X aqui, final, após a secagem? 800 mais 109. Então, eu tenho aqui meu X aqui, vai ser 800 mais 109, 909. Que eu tenho ali toneladas de milho após a minha secagem. Qual que foi a quantidade, né? Ele pede aqui, qual a quantidade de água retirada da minha secagem? O que eu posso fazer?
1.000 menos 109, vou achar o valor, ou eu passo aqui, posso fazer aqui, porque a minha massa seca permanece constante, ou 200 menos 109. Eu tenho aí a condição do tanto que foi removida de água no meu processo. Alguma dúvida nisso? Então, não pode fazer isso aqui, viu, gente? 1.000 toneladas, eu tenho 20%. Em 12%, eu tenho X. Isso aqui de forma alguma, tá? Por que que eu não posso fazer? Eu até pôr um X aqui, não. Errado, tá? Não pode ser feito, porque eu não considero, quando eu faço assim, 1.000 tem 20%, é como se eu estivesse considerando que permanece, a água, massa seca também está sendo reduzida. Não considero ali que a minha massa seca permanece constante. Então, isso aqui não pode ser feito. Alguma dúvida aqui? Então, vamos passar para frente. Outro conceito importante aqui para a gente rever ou ver são as curvas de secagem que podem ser construídas no análise de um processo de secagem. Quais as curvas que eu tenho? Essas minhas curvas elas vão dizer as condições da secagem, as propriedades do ar de secagem e a forma com que acontece esse contato ar e produto. E eu consigo exatamente acompanhar esse meu processo de secagem através dessas minhas curvas de secagem. As curvas de secagem mais utilizadas que nós temos são a curva de temperatura, que a gente vai ver, a curva que eu tenho de temperatura, a curva de variação de umidade, ou variação do teor de água que eu tenho no meu processo, e da minha cinética. Essas minhas curvas, elas vão dividir em 3 períodos bem característicos, que eu consigo avaliar ali, aonde eu tenho maior transferência de massa, aonde eu tenho maior transferência de calor no meu processo de secagem. As curvas de secagem que a gente tem, basicamente, são essas curvas representadas aí pela letra A, que é a minha curva em vermelho, que é a evolução do conteúdo de umidade, ou seja, aqui, né, a variação de umidade com o tempo. Então, eu estou vendo aqui a variação de umidade com o tempo. A minha curva B é a cinética de secagem. O que é cinética de reação química? É a velocidade, ou seja, na energia cinética é a velocidade, então, aqui, que eu tenho da minha secagem, que é representado pela letra B, em que eu tenho aqui o tanto que acontece a minha remoção ali, né, de água no meu processo, qual a velocidade, e a minha curva C, que é a evolução de temperatura do meu produto, é o tanto que a temperatura ela vai evoluir, ou vai reduzir, ou vai aumentar no meu processo. Os períodos que eu tenho, o período 0, o período 1 e o período 2, são bem característicos cada um deles. Vamos ver aqui as curvas separadamente. O que então é a curva aqui que eu tenho, que chamo de curva A, evolução de conteúdo de umidade? Ela representa, então, a diminuição do teor de água do meu produto durante toda a minha secagem. Normalmente é uma das curvas mais que são feitas facilmente quando se estuda secagem. Como que eu faço isso? Primeiramente, eu peso lá o meu produto, quando eu estou fazendo um desenvolvimento de um novo produto ou avaliando o processo. Eu vou pesar meu produto, tem um peso inicial, depois de tempos em tempos, eu vou pesando aquele meu produto e eu vou tendo ali as pesagens, né? E eu vou montando a minha curva que eu tenho, característica ali do conteúdo de umidade que eu tenho do meu produto, justamente é o diferencial. Se lá no começo eu tinha 150 quilos, no segundo ponto eu tinha 120, então eu tive uma perda ali de 30. Então eu consigo saber qual que foi, quanto está sendo decrescente ali a minha remoção. Uma das coisas características importantes, praticamente todo sólido, todo produto que passa por processo de secagem, eu tenho ali, ele vai atingir uma umidade crítica, vamos pensar aqui, deixa eu colocar aqui, né, vamos pensar que eu tenho aqui um ponto em que seria nesse teste? Eu fui fazendo esse teste, fui pesando,
e fui vendo diferenças de massa. Chegou num certo ponto que eu começo a ver praticamente ali a minha massa constante que eu tenho ali no meu processo, mas não tem uma redução de massa mais, mas eu sei que tem água ali, umidade presente. A gente fala que essa umidade atingida aqui é uma umidade crítica, em que eu não consigo remover mais água presente no meu produto. Então, quer dizer que toda a água livre no meu processo foi removida, eu tenho apenas água ligada no meu processo. Então, a gente chama aqui de umidade crítica. Quer dizer, então, que não consigo mais remover o meu processo a mais água. Aqui eu só tenho água ligada. Então, toda a água livre presente no meu produto já foi removida. Então, esse é o processo aqui que eu consigo visualizar da remoção de água no meu produto. O que é característico aqui dos meus períodos 0, 1 e 2? Meu período 0, praticamente, eu não vejo muita mudança de peso. O que acontece ali, esse período 0 é bem rápido. No período 1, que é uma faixa de tempo, tá? O tempo ali, T1 até o tempo T2, é uma faixa de tempo muito grande em que eu tenho um aumento, não um aumento, né? Eu tenho uma redução muito drástica da quantidade de umidade que eu tenho no meu produto. Depois, ali no tempo 2 até o tempo 3, onde eu vou atingir a umidade crítica, já tem uma redução bem moderada da minha umidade no meu produto. São as características de cada um desse meu período, 0, 1 e 2. Já a curva que a gente tem, a curva de velocidade ou taxa em que a secagem acontece, que é aí a minha curva em azul, que é a cinética de secagem, eu tenho ali a condição em que no período 0 aumenta a minha velocidade, começa, né, lá bem baixo, começa com um valor e vai aumentando a minha velocidade de remoção do meu solvente, até uma hora que ela chega a ficar constante, e depois que, de um certo tempo, ela decresce. Se a gente for olhar assim, correlacionar isso com a minha curva de temperatura, fica mais fácil de entender. Porque o que acontece? Meu período 0 lá, eu coloco o meu produto que vai ser seco lá no meu secador. Vamos pensar lá no meu secador de bandeja. Período 0, ele é muito característico em que acontece basicamente apenas a transferência de calor. O que acontece? Acontece a mudança de temperatura lá do meu solvente. Então, vamos pensar que a gente está produzindo tomate seco. Coloquei o tomate seco lá no meu secador de estufa. O meu período 0 começa a aumentar ali a velocidade de remoção de água, reduz um pouquinho lá, que se fosse aquela curva, se eu voltar nessa aqui, fica mais fácil. Começa a reduzir um pouquinho o teor de umidade, só que a temperatura aumenta muito. Aumenta até um ponto em que vai chegar à minha condição de saturação. Aqui eu vou ter líquido saturado. Aí, a minha energia, depois que começa sendo ainda fornecida para o meu processo de secagem, está sendo toda para transformar o meu líquido saturado em vapor saturado. Por quê? Isso acontece numa temperatura constante. A gente viu, se o meu secador permanece na mesma pressão, a mudança de fase acontece a uma temperatura constante. Então, o período 1 aqui, eu já falei, no período 0, basicamente eu tenho prioritariamente, nesse meu período, a transferência de calor. Então, começo a aumentar a energia do meu processo, que aí o meu solvente absorve essa energia, sai lá da condição líquida e vai até vapor. Já no período 1, eu já tenho ali, continuo tendo a transferência de calor, porque eu preciso aquecer para transformar o líquido lá em vapor, só que basicamente aqui eu tenho a transferência de massa. Por quê? Meu líquido, que já que estava lá, meu solvente saindo da forma de líquido saturado para vapor saturado, está reduzindo drasticamente a evolução da minha umidade e a minha velocidade permanece praticamente constante. Já aqui agora, no período 2, eu tenho também aqui agora, basicamente,
característico como predominante é a minha transferência de calor, que aí eu continuo, né, fornecendo energia, só que praticamente a minha água já reduziu bastante do meu produto, então ela reduziu bastante, eu vou aumentando mais a temperatura do meu produto, e como quase toda a água presente no meu produto já foi removida, a velocidade da minha secagem, ela reduz drasticamente. Então essas são as curvas que são estudadas no processo de secagem. Evolução do conteúdo de umidade, eu tenho ali a cinética de secagem e evolução de temperatura. Período zero, praticamente não se vê muito, porque ele acontece muito rápido, mas basicamente eu tenho a transferência de calor predominante, e depois eu tenho transferência de massa e transferência de calor. Aqui depois tem explicado aí as curvas, o que é o período zero, o que é o período 1, que eu expliquei para vocês. Então, o que é a velocidade da secagem? O que afeta na velocidade da secagem? Quanto mais rápido ou mais devagar vai acontecer essa secagem? Vai depender exatamente da superfície de contato que eu tenho do meu material. Se eu aumentar essa minha superfície, a velocidade vai ser maior. Posso ali aumentar a temperatura, porque se eu tenho um delta de temperatura maior em relação ao outro, eu vou ter uma transferência de calor mais rápido, consequentemente, a minha temperatura, a minha secagem vai acontecer mais rápido. A velocidade do ar também, ou seja, né, porque a gente sabe que vazão é velocidade vezes área, se eu manter a mesma área lá de troca térmica, a minha velocidade, quanto maior, maior a minha vazão, e eu tenho ali, posso ter uma velocidade de secagem mais rápida. A umidade relativa do ar também vai interferir, porque o que é umidade relativa? Se eu utilizo um ar úmido, eu vou ter uma maior dificuldade de secagem do que se eu utilizar um ar seco. Porque a umidade relativa do ar vai me indicar se o meu ar já está saturado daquele meu solvente ou não. Uma característica, uma forma bem fácil de avaliar isso é verificar, né? Dias que estão aí, igual hoje, né? Um dia bem carregado, bem úmido, né? Porque choveu agora de manhã e está bem nublado. Então, eu estou com um ar bem saturado de água. Então, eu tenho uma dificuldade maior para fazer secagem com esse ar, porque ele já está com alta saturação de água. Então, essa umidade do ar, ela vai ser muito importante na hora que a gente for avaliar a velocidade de secagem. Para a gente, como a secagem sempre vai envolver uma corrente de ar, a gente precisa estudar, que é um conceito conhecido de psicrometria. Em que significa psicrometria? É um estudo das propriedades e do comportamento de mistura de gás e vapor de água. Por que é importante esse estudo? Basicamente, o ar que a gente utiliza para secagem é o ar atmosférico. O ar atmosférico, que a gente está aqui respirando, o que ele tem? Ele tem uma mistura de ar seco. Esse ar seco tem certa composição. Tem nitrogênio, tem oxigênio, tem argônio, tem gás carbônico, tem vários gases aí nessa mistura do ar atmosférico. Essa mistura, então, de ar seco e vapor de água, eu tenho aí nesse meu ar atmosférico. Então, essa psicometria ela é importante porque a gente vai utilizar essa mistura de ar seco com vapor de água. Que é exatamente essa soma aqui, ar seco mais vapor de água, é o ar úmido que a gente tem presente. Esse vapor de água aí que a gente tem na atmosfera, normalmente está entre 0 e 4%. Então, o que a gente precisa avaliar? Avaliar exatamente as características dessa mistura de ar seco e vapor de água, que vai ser o promotor da nossa secagem, sempre esse ar atmosférico. O que eu preciso, então, saber da psicometria, né? Algumas propriedades do ar e vapor de água. Eu sei que tem que saber a temperatura. O que é a temperatura de bulbo seco? O termômetro, né? Vamos pensar aqui, o termômetro, ele tem um bulbozinho aqui, ó, normalmente preenchido por mercúrio, que é o que vai me dar lá na hora que eu coloco em contato com o meu material que eu queira medir a temperatura.
esse bulbozinho aqui, o meu material que está aqui dentro, vai aquecer e vai, por capilaridade, vai percorrer e vai parar lá na minha temperatura indicando. Temperatura de bulbo seco é exatamente esse bulbozinho aqui totalmente seco. Ele não está úmido, não está preenchido com água nem nada. Ou seja, é a temperatura comum que a gente mede. É a que está aí, que a gente mede toda hora, é a temperatura que a gente tem. Então, é uma característica importante para eu saber da mistura de ar e vapor de água. Qual que é a temperatura dele normal. Outra condição importante para a gente saber dessa propriedade da mistura de ar e vapor de água é a umidade absoluta. O que é a umidade absoluta? Eu saber o tanto de vapor de água ou a massa de água que eu tenho na minha quantidade de ar pela massa de ar seco. Então, é a massa de água pela massa de ar seco. Muito importante para eu saber exatamente o tanto de água que tem naquela minha quantidade de ar. Umidade relativa é exatamente em relação à quantidade de pressão ou vapor de água que eu tenho naquela minha mistura em relação à minha pressão e temperatura. É uma unidade aqui para eu saber também a propriedade do ar e vapor de água. Outra propriedade importante é a temperatura de orvalho ou ponto de orvalho. O que significa orvalho, né? Quando é muito comum para produtor falar, teve orvalhou, né? Teve geada, né? Ou alguns conceitos que é muito comum no processo lá, quem conhece a agricultores. O que é o orvalho? Eu tenho exatamente o meu vapor, né, de água, ou minha água vaporizada aqui no nosso ambiente, vai orvalhar na hora que esse vapor de água transformar em líquido. Muito comum em dias que está uma certa temperatura dentro de casa, né, uma temperatura mais quente, e do lado de fora está mais frio, e principalmente se a janela estiver fechada. Então, o vidro vai estar com a superfície fria e do lado de dentro de casa o vapor de água vai estar na forma de vapor. Na hora que entra em contato com esse meu vidro, ele vai condensar e vai transformar lá em gotícula de água. Então, o que é a temperatura de orvalho? É a temperatura que eu vou ter na hora que vai acontecer a condensação da água naquela minha temperatura, naquelas minhas condições. Basicamente, também a temperatura de orvalho é onde começa a acontecer a precipitação, ou seja, a chuva. Então, eu tenho lá um ambiente totalmente saturado e vai acontecer a chuva, é a temperatura de orvalho. Outro conceito que eu preciso de avaliar nessa mistura ar e vapor de água é a entalpia, ou seja, a energia envolvida nessa minha mistura. A temperatura de bulbo úmido, diferente lá daquele meu bulbo que estava seco, agora eu venho e coloco um algodão todo cheio de água. Então, quer dizer que eu estou medindo a temperatura num ambiente totalmente saturado de água. Então, essa é a temperatura de bulbo úmido. Então, eu vou conseguir medir a temperatura num ambiente completamente saturado de água. E o volume específico, aí também é muito importante, que eu consigo aí medir a quantidade, né, ou a massa específica, porque é o inverso aí do volume específico naquela minha mistura de ar e vapor de água. Como que eu tenho todas essas propriedades? Eu preciso de pelo menos 2 dessas propriedades para achar todas as outras, né? Vamos pensar, eu tenho temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, eu consigo percorrer e achar todas as outras propriedades. Existe aí um gráfico, que é o gráfico chamado de diagrama psicométrico, em que eu tenho esse tanto de linha aí, e cada uma dessas linhas aí vão me formar uma daquelas propriedades. Dessa minha mistura, sempre lembrar, né? O que é o gráfico, né? O diagrama psicométrico. Eu tenho a mistura ar seco mais vapor de água. Então, o ar seco é aquela minha composição que a gente sabe, vapor de água. Então, eu tenho várias propriedades que eu posso determinar com esse gráfico. Quais propriedades? A primeira delas são a umidade absoluta. O que é a umidade absoluta? A quantidade de água que eu tenho por massa de ar seco. Então, são essas linhas que eu tenho aqui horizontais e eu consigo ver aqui
nesse meu eixo. Umidade absoluta, deixa eu fazer aqui na cor preta para não misturar. Então, o que é a umidade absoluta? É a massa de água que eu tenho sobre a massa seca, ou ar seco, né? Outra propriedade que eu consigo visualizar, a temperatura de bulbo seco, que são essas que eu tenho aqui no meu eixo X, estão aqui na verticais. A outra propriedade é a linha de saturação ou a umidade relativa. Eu tenho aqui umidade relativa sempre em porcentagem. A linha de saturação, então, a umidade relativa, quando eu tiver 100%, vai ser essa linha aqui de saturação, que a gente tem completa saturação do meu meio. Se ele está 100% de água, então ele está totalmente saturado. Nessa linha aqui de 100% de umidade relativa, ou linha de saturação, é onde a gente consegue ler a minha temperatura de bulbo úmido. Então, tenho ali a temperatura de bulbo úmido. Outra propriedade que eu consigo avaliar são os volumes específicos daquela minha mistura ar seco mais vapor de água. Temperatura de bulbo úmido são essas aqui, que eu mostrei, que está em cima da minha linha de saturação. São essas linhas aqui, 5, 10, 15, 20, aqui está 30, aqui 35. São essas linhazinhas aqui. Temperatura de bulbo úmido. Se eu prolongar essa minha temperatura de bulbo úmido, eu vou ver aqui a minha entalpia, que é a mesma ali propriedade que elas estão aqui na parte superior de entalpia. Eu não tenho rosa aqui, então essas aqui são as minhas entalpias, que é o que fala aqui, entalpia, quilojoule por quilograma de ar seco. Então essas são as propriedades que eu tenho de uma mistura de ar seco mais vapor de água, que normalmente são encontradas apenas por duas delas, eu acho todas as outras, todos os pontos. Que aí é o gráfico que a gente fala psicométrico, ou para os mais íntimos, né? A grande maioria aluno fala psicodélico, então é um gráfico que eu tenho várias informações que são facilmente encontráveis. O que é, então, um exemplo aqui de aplicação? O que seria isso, né? Vamos pensar. Eu tenho lá, vou projetar um processo de secagem, e aí eu sei que no meu meio eu tenho o meu ar, é um ar úmido, então eu tenho um ar úmido que tem a condição de 30 graus Celsius de temperatura de bulbo seco, eu tenho 30 graus Celsius, e tem a temperatura de bulbo úmido de 24 graus Celsius. Aí me pede para calcular, ou para determinar essa minha mistura de ar úmido, 30 graus Celsius de bulbo seco e 24 de bulbo úmido, qual que é a entalpia, qual que é a sua umidade absoluta, qual que é a sua umidade relativa. Então, quais são as suas propriedades termodinâmicas? Por quê? Eu preciso saber isso para saber o tanto que eu vou ter que fornecer de calor para aquecer ele, para reduzir lá a umidade, para saber qual que é a entalpia que eu vou ter que alterar no meu processo de secagem. Então, inicialmente, é só saber as propriedades termodinâmicas do ar que eu tenho disponível lá no meu ambiente. Sempre lá no meu ambiente tem ar 30 graus Celsius e 24 de bulbo úmido. Então, eu vou determinar exatamente pela carta psicométrica, que é a carta psicométrica que vocês têm aí disponível, que eu mostro para vocês. Sempre ficar atento que essa carta psicométrica, ela foi construída de forma experimental para cada uma das pressões que a gente pode ter no ambiente. Eu estou pegando aqui a pressão, que como se a gente estivesse no nível do mar, que é 1 atm, 101,325 kPa. Essa aqui é o meu gráfico psicométrico. Deixa eu passar para outra versão aqui, que eu aumento aqui para a gente visualizar. O que eu tenho aqui? Ele me falou que é para determinar as outras características, quando eu tenho a temperatura de bulbo seco 30 graus Celsius e temperatura de bulbo úmido 24 graus Celsius. Eu sei que aqui a temperatura de bulbo seco é essa parte aqui, essa linha aqui, como se eu tivesse um X. Então, o que eu vou fazer? Vou marcar aqui na minha linha de 30
graus Celsius de bulbo seco. Ele fala que meu bulbo úmido é 24 graus Celsius. Lembrando aqui que a temperatura de bulbo úmido vai estar lá na minha curva de 100% de umidade relativa, que eu sei que é 60, 70, 80, 90. Essa aqui é minha curva de umidade relativa de 100%, e aonde está aqui minha temperatura de bulbo úmido, a temperatura onde meu meio estiver totalmente saturado. Que são quais? Começa 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então, como é 24, aqui eu tenho 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, vou pegar aqui a 24, é essa daqui, ó. Tremi aqui. Oh, mas tá com dificuldade hoje. Então, essa aqui é a minha linha. Então, o que que eu tenho aqui? Eu vou pegar, então, a minha curva que eu tenho aqui. Fiz o meu ponto, vou fazer aqui de roxinho, esse é meu ponto. Agora eu consigo determinar todas as outras propriedades. Meu ponto ficou ruim, né? Uma cor muito clarinha. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar esse azul. Então, eu tenho aqui, esse é meu ponto. Vou determinar todas as outras propriedades. Se eu prolongar aqui, ó, eu acho a minha entalpia. Olha aqui, ó, entalpia de saturação em quilojoule por quilograma de ar seco. O que é a minha entalpia aqui? É 70. Deixa eu aumentar mais ainda. Chegar para cá. Meu tracinho aqui, 70, 71, 72. Então, 72 kJ por quilograma de ar seco. Achei já uma propriedade. Umidade relativa. Tá aqui, ó. Eu tenho essa curva e essa aqui. Vamos que ver aqui, tá? Entre a minha curva de 60% e 70% de umidade relativa. Ele está bem próximo aqui, eu vou aproximar, que a minha umidade relativa, achada ali, 60%. Então, achei a entalpia, umidade relativa. Agora, eu vou verificar a minha umidade absoluta. O que é a umidade absoluta? É lá do outro lado aqui, ó. São essas linhas que eu tenho aqui, ó. Se eu chegar aqui bem em linha reta, foi um pouquinho curva, mas em linha reta, né? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 0,01, 0,02. Se eu verificar aqui, possivelmente aqui vai ser 0,015, porque tá aqui, ó, 0 como se fosse 0,010. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 0,017 quilos de água por quilo de ar seco. Que aí é só olhar aqui, ó, é a quantidade que eu tenho de água por quilo de ar seco. Então, achei a minha umidade absoluta também no meu processo. Outra propriedade que eu tenho que verificar é o volume específico. Se eu verificar o volume específico, está aqui entre 0,85 e 0,90. Está mais próximo aqui de 0,90. Então, vou colocar aqui 0,88 de volume específico. Então, meu volume específico aqui, 0,088. Qual unidade? Quem tiver dúvida, vamos procurar aqui, ó. Aqui 0,85, 0,90, 0,95, 1, 1,05, 1,10. Ele mostra aqui, ó, volume específico, 1,15 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Vamos lá. Metros cúbicos por quilograma de ar seco. Achei aqui as minhas propriedades termodinâmicas, está faltando aqui uma, que é a temperatura de orvalho. Qual que é a temperatura de orvalho? Temperatura de orvalho é quando eu vou atingir a minha saturação do meu meio. Então, para atingir a saturação do meu meio, eu tenho que percorrer, pegar aqui essa minha linha aqui que eu forneci,
não a linha, né? Pegar o meu ponto que eu achei com 30 graus Celsius de bulbo seco e 24 de bulbo úmido, vou ter que chegar até em 100% de saturação do meu meio. Para chegar em 100% de saturação do meu meio, eu vou caminhar com esse meu ponto, atingiu essa minha temperatura aqui, eu retorno aqui e faço a leitura da minha temperatura de bulbo não, né, de orvalho. Tenho 20, 21, 22. Então, é 22 graus Celsius. Então, sempre lembrar, temperatura de orvalho. O que seria isso? Temperatura de orvalho, eu mantenho a mesma concentração. Vou pensar lá, né? Eu estou no meu recipiente, que já tem aquele ar, que já tem a mistura de água e ar seco. Aí, o que acontece? Naquele meu recipiente, eu começo a reduzir a temperatura. Estou reduzindo aqui, ó. Vou reduzindo, né? Caminhando para cá. Reduzir a temperatura. Até o momento que, na hora que eu reduzir a temperatura, condensa tudo, que é o que acontece a precipitação. É exatamente isso. O meu ar vai ficando, a água vai evaporando, vai tornando meu meio cada vez mais saturado, né? A água do rio que a gente tem. Aí vai tornando meu meio saturado. Aí o que acontece? Na hora da chuva, reduzindo, reduz um pouco a temperatura e chego na saturação. Chegou na saturação, eu tenho precipitação. O que é saturação? Essa linha que é a última 100% de umidade relativa. Então, eu tenho a saturação, que é o ponto aqui de orvalho, que cai aqui exatamente. A gente tem aqui, ó, 20, 22 de temperatura de bulbo úmido, da mesma temperatura de bulbo seco, aí, 22 graus Celsius. Então, achei todas as propriedades termodinâmicas dessa minha mistura de ar seco com vapor de água. Vai ser aí muito utilizado nos processos de secagem. Alguém tem alguma dúvida nessa como que eu achei, como que eu uso esse gráfico? Tem exercício disso para fazer na digital? Uhum. Tá bom. Tem. Eu vou passar aqui para vocês e eu também até coloco a resolução. Só que o que eu pego? Assim, é claro que esse gráfico aqui, da mesma forma que o cálculo antigamente utilizava réguas para fazer o cálculo, aqui utiliza esse gráfico. Alguns dos processos é muito importante utilizar o gráfico, porque você consegue ver mesmo que diminuiu a temperatura, alterou as umidades, só que se você precisar, né, se for trabalhar mesmo, existem aí aplicativos, existem sites que se eu der 2 propriedades, ele vai me fornecer todas as outras propriedades. Então, assim, é uma outra forma de calcular. Tem as práticas, né, de como se determinar. Só que é só para mostrar, assim, que existem recursos hoje, sempre lembrar, eu preciso de ter 2 propriedades para achar todas as outras. Dificilmente eu não vou conseguir ali achar uma apenas com uma propriedade, eu só sei a temperatura. A temperatura do ar hoje o ambiente está o quê? 25. Mas eu tenho que saber qual que é a umidade, ou tem que saber qual que é a temperatura de bulbo úmido, porque 2 propriedades muito fáceis de determinar exatamente temperatura de bulbo seco e eu tenho também a umidade relativa, ou então a temperatura de bulbo úmido é só deixar o bulbo bem molhadinho com algodão lá, eu consigo achar essa minha temperatura e, consequentemente, achar todas as outras, que é entalpia, volume específico, e aí vai facilitar nos cálculos da secagem. Aí, só para facilitar, se reúne, né, na verdade, 5 processos psicométricos possíveis, que basicamente pode acontecer no processo de secagem ou quando envolve ar. Eu posso ter um processo com calor sensível constante. O que acontece? Se o calor sensível é constante, o que é calor sensível? Não sei se vocês lembram lá qual que é a equação. É o calor, vazão máxima, Cp delta T. Calor sensível constante quer dizer que o meu ΔT não há variação, né, de ΔT. Então, é quando eu tiver aqui uma linha reta. O que seria isso, um processo? Eu tenho um ponto inicial meu, seria aqui, e meu ponto final aqui. Eu não tive mudança de temperatura. Manteve constante ali. Então, é uma linha constante na temperatura de bulbo seco. Posso ter o processo com calor latente constante.
O que é calor latente? Quando tem mudança de fase. Aí mostrando, então, que nesse caso, quando eu tiver lá um processo, sei lá, começou nessas condições aqui, então esse é meu ponto I, e meu processo de secagem acabou aqui no processo F. Eu tenho ali a minha umidade aqui absoluta constante, que é essa leitura que a gente faz aqui, umidade absoluta constante, ou também a temperatura de orvalho também ela permanece constante, que vai sempre ser aquela mesma ali temperatura. Então não importa ali qual que vai ser minha condição, meu processo, quando mantiver ali o calor latente constante, eu vou ter sempre ali uma umidade absoluta constante, o ponto de orvalho constante. Outro tipo de processo que eu posso ter é quando o meu calor total ou a minha entalpia permanecer constante. Que lembrar, né? A entalpia a gente traceja aqui e verifica o prolongamento da temperatura de bulbo úmido. Então, aqui, o que significaria isso? Meu ponto inicial seria aqui, meu final aqui. Eu mantenho a minha entalpia constante. Só que lá, a temperatura de bulbo úmido altera, umidade absoluta altera. Eu tenho outra, a temperatura, né, de orvalho também altera. Então, assim, o que mantém constante quando eu tenho ali um processo com calor total é apenas ali a minha temperatura de bulbo úmido e a minha entalpia. Outro tipo de processo que eu posso ter em processo de secagem é quando eu mantenho a minha umidade relativa constante. O que seria isso? Né? Lá no meu processo, né? Meu ar que entrou inicialmente, de novo, ele tem lá essa condição de bulbo seco, essa condição de bulbo úmido, essa condição de umidade absoluta. Só que aí passou pelo processo de secagem, saiu lá o ar nessa condição F. Que aí eu já vou ter lá outra temperatura de bulbo seco, outra umidade absoluta, outra entalpia, outra temperatura de bulbo úmido. Então, assim, podem acontecer esses tipos de processo, mas normalmente o processo pode acontecer é exatamente não cair em nenhuma dessas condições constantes. Vai mudar todas as propriedades. Saiu lá de uma condição de bulbo seco, foi para outra condição de bulbo seco, e da mesma forma para entalpia, para umidade absoluta e essas condições. Então, assim, eu posso ter várias condições no meu processo ali de secagem. Então, basicamente, os exercícios de secagem vão envolver essa propriedade ou esse estudo de psicometria, porque a secagem é a remoção de água através de um ar de secagem. Qual que é o ar de secagem? A gente utiliza o ar atmosférico, que é uma mistura de ar seco com vapor de água, que aí as propriedades a gente consegue ver por esse diagrama psicométrico. Então, eu vou ter lá uma condição, meu ar de secagem entra numa condição, normalmente ele tem que ser aquecido e depois ele passa pelo processo de secagem. Então, o primeiro aqui, eu vou fazer um exemplozinho, depois eu deixo outros exemplos resolvidos para vocês lá no portal. Mas, basicamente, um exemplo que a gente tem aqui, ó. O que acontece? É muito comum a secagem ser utilizada lá para silos de grão, armazenagem de grãos. Por quê? Eu preciso manter o meu grão armazenado com controle de umidade, porque quanto maior a umidade estiver presente lá no meu grão, eu vou ter uma alta atividade fermentativa. Então, se o meu grão, se eu armazenar ele lá com muita água, ele vai ter uma alta atividade fermentativa, e aí eu vou perder todas as características do grão, que aí já foge aí de todos os controles, né, se eu tiver uma alta fermentação. Porque normalmente o silo ele é um ambiente fechado, sem luz, então eu tenho ali o ambiente perfeito para leveduras e alguns micro-organismos se proliferarem. Então, o que é? Então, tem um silo de grão. O que ele fala? Ele deve ser resfriado com ar a 100% de umidade relativa. Então, eu vou ter que olhar lá naquela curvazinha lá de umidade relativa. Uma temperatura de bulbo úmido de 20 graus Celsius e uma vazão de ar de 1.700 metros cúbicos por hora. Então, essa é a condição que eu quero que seja lá, vai entrar no meu silo. Só que aí ele fala, as condições do meu ar ambiente são
temperatura de bulbo seco, 50 graus Celsius, e temperatura de bulbo úmido, 30 graus Celsius. Ele quer que determine a quantidade de calor e umidade por unidade de tempo que devem ser removidas do ar de entrada por unidade de resfriamento de grãos. Então, o que quer dizer? Eu tenho aqui uma entrada, que é meu ar ambiente. Esse meu ar ambiente, ele está falando que vai passar lá por um processo que vai remover a água, vai remover um pouco de água, e ainda vai refrigerar ele. E vai produzir, eu quero que produza o ar de resfriamento, que vai ter quais condições? Ele vai ter a condição de umidade relativa de 100% e temperatura de bulbo úmido de 20 graus Celsius. E falou ainda que a vazão dele tem que ser 1.700 metros cúbicos por hora. Aí ele quer saber a quantidade de água removida e a quantidade de calor que também vai ser removida. Qual a quantidade de calor e a quantidade de água que foi removida. Eu preciso, claro, aqui, né, gente, do meu gráfico aqui psicométrico para resolver esse exercício aqui. Porque eu preciso de determinar quais são as propriedades ali importantes que eu tenho no meu ar. Quais foram as propriedades que ele colocou ali? Ele colocou, então, eu tenho um ar de entrada inicial, né? Tem um ar que vai entrar numa condição inicial, que é a condição de... Ele me deu temperatura de bulbo úmido e temperatura de bulbo seco, que aí já facilmente eu consigo determinar no meu gráfico, e depois eu tenho a minha condição final. Então, alguém não entendeu o que o exercício falou aqui? Tem, então, esse aqui, o meu ar de resfriamento, só para completar aqui, depois seria meu silo, tá? Depois que seria o silo. Então, eu tenho o ar ambiente, passou por uma unidade de resfriamento e vai passar lá, na verdade, nem uma unidade de resfriamento, uma unidade de preparação do ar para depois esse ar entrar no meu silo para ser refrigerado. Então, o meu ar ambiente, eu vou me colocar ele lá, minhas condições, 30 graus Celsius de bulbo úmido e 50 de bulbo seco. Vamos lá, 30 de bulbo úmido é esse aqui. Deixa eu colocar aqui na minha cor azul, tá? Vou voltar aqui e colocar azul. Então, eu tenho 30 de bulbo úmido e 50 de bulbo seco. Então, esse ponto aqui é o nosso ponto de 1. Ponto 1 aqui, escrever aqui embaixo, ar ambiente. O meu ponto 2 agora, o que eu preciso saber? Meu ponto 2 vai ser o ar lá que já vai ter passado por todas as condições, é o ar que vai ser de resfriamento, 100% de umidade relativa e 20 graus Celsius de bulbo úmido. 100% de umidade relativa, a gente sabe que é essa curva aqui, com 20 de bulbo úmido, então meu ponto 2 é esse aqui. O que ele me pede? O 2 aqui, deixa eu colocar aqui. Ar de refrigeração. Ele me pede a quantidade de água que tem que ser removida do meu processo e a quantidade de calor também removida. Quantidade de água, vamos traçar aqui para eu saber qual que é a umidade absoluta do meu processo. Nesse caso, aqui a minha umidade absoluta, aqui foi 0,019 quilos de água por quilo de ar seco. Já aqui no meu ar 2,
0,015, então vou colocar aqui, ó, 0,015 quilos de água por quilo de ar seco. Essa é a minha umidade absoluta do 2. Esse aqui é do 1. Outra coisa que a gente precisa determinar para achar ali as minhas, a quantidade de calor, tem que achar a entalpia. Então, eu vou colocar aqui a entalpia. Como que eu acho a entalpia? Eu vou prolongar esse aqui. Não quer escrever, não. Deixa eu pôr outro aqui. Que eu vou fazer? Prolongar de 20 aqui. Tá bem? Claro que o meu pincel também coloquei. Vou colocar no vermelho mais escuro aqui. Então, o que eu tenho de 20 graus, eu vou prolongar aqui. Eu tenho a minha curva aqui, eu consigo verificar qual que é a entalpia. A entalpia aqui está, deixa eu ver aqui, 60, 58, 57. Está entre 57 e 56, tá? Vou colocar aqui 57 kJ por quilograma de ar seco. A minha entalpia 2. A minha entalpia 1, vou prolongar essa linha aqui do 30 aqui, caiu em cima de 100 kJ por quilograma de ar seco. Então, achei entalpias e as minhas umidades absolutas. Ruim demais esse gráfico. Tem outros piores. Aí, o que eu preciso agora? Ele me falou também, se eu verificar aqui, já coloquei todas as informações, 30, 50, achei a entalpia e a umidade absoluta, achei a entalpia e a umidade absoluta, mas ele me fala essa vazão aqui, ó, essa vazão do ar de resfriamento. Só que ela está em vazão metros cúbicos por hora. O que eu quero mostrar para vocês? Para eu achar a quantidade de calor ou a quantidade de água, tá vendo que aqui eu tenho um diferencial, saiu lá, condição final, inicial menos a final, eu sei que é lá 0,019, 0,015, eu tenho um diferencial de 0,004 quilos de água por quilo de ar seco. Para eu achar a quantidade de água, que é o que ele está me pedindo, eu tenho que multiplicar por alguém aqui, quilogramas de ar seco por hora, ou por segundo, para eu achar a vazão. Só que ele me deu a minha vazão volumétrica aqui do ar de refrigeração. Qual que ele me deu? Ele me deu metros cúbicos por hora, que era as 1.700. Para eu transformar a vazão mássica em vazão volumétrica, o que eu preciso? Eu preciso da minha densidade, massa específica. Só que nesse gráfico ele não me dá a massa específica, ele me dá volume específico. Onde que eu olho o volume específico? São essas linhazinhas aqui que eu estou pondo aqui de amarelo. E aqui, qual que foi o que ele me deu? A vazão volumétrica. Ele me deu a vazão volumétrica do ar de resfriamento. Então, eu tenho que olhar o volume específico desse ar de resfriamento, que é exatamente aqui, o volume específico que a gente tem 2 é 0,85. Então, aqui, o volume específico do 2, 0,85 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Então, vamos lá, só para fechar o exercício. Então, eu tenho aqui, já vou desenhar aqui tudo aqui. Tem a minha condição inicial, temperatura de bulbo seco foi 50, temperatura de bulbo úmido, 30. Esse é o meu ar ambiente. Saiu da minha condição lá, o ar de resfriamento, com umidade relativa 100% e temperatura de bulbo úmido de, esqueci quanto que era, 20 graus Celsius. Então, 20 graus Celsius. E aqui a minha vazão volumétrica, 1.700 metros cúbicos por hora. Pelo gráfico psicométrico, a gente determinou. Aqui eu chamei de 1 e aqui eu chamei de 2, tá? Umidade absoluta
de 1, umidade absoluta de 2. A de 1 foi 0,019 quilos de água por quilo de ar seco, e a de 2, 0,015 quilos de água por quilo de ar seco. Só estou repassando aqui o que a gente achou, tá, gente? 0,15 do 2, 0,19. Agora eu vou colocar a entalpia, 157. Então, aqui, ó, a entalpia 1, 100 kJ por quilograma de ar seco, e a entalpia 2, pode até pôr aqui, entalpia 2, 57 kJ por quilograma de ar seco. Além disso, o volume específico, a gente achou o volume específico 2 de 85 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Beleza, tenho esses dados aqui, o que eu posso fazer? Para achar aqui a quantidade de água removida. Como que eu acho a quantidade de massa de água removida? A massa de água removida, ou vazão mássica de água removida, vai ser a variação da minha umidade absoluta do meu processo, vezes a vazão mássica que eu tiver de ar seco. Por que eu preciso da vazão mássica de ar seco? Vamos pensar aqui, ó. Vou só colocar o igual. O que é a variação da umidade absoluta? 0,019. Vou fazer o maior menos o menor, água removida, porque senão vai dar negativo, né? Se eu fizer o final menos o inicial, vai dar menos 0,004. Mas eu estou fazendo água removida, então vai achar a quantidade positiva. Porque a minha condição de final tem que ter menos água do que a inicial, porque foi removida. Então, menos 0,019, 0,015. Isso aqui, quilogramas de água por quilograma de ar seco. Eu quero achar a vazão mássica. Aqui, eu estou quilogramas de água por quilograma de ar seco. Eu preciso, para achar, eu não tenho que multiplicar quilograma de ar seco por hora. Aí eu vou achar exatamente o que eu quero, quilogramas de água por hora. Como que eu acho a vazão mássica de ar seco? Eu sei aqui, ó, que a vazão volumétrica é 1.700 metros cúbicos por hora. Eu sei que o volume específico aqui, ó, é 85 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Se eu vier aqui e fizer a vazão dividido pelo volume específico, eu acho a minha vazão mássica. Então, aqui, ó, minha vazão mássica vai ser 1.700 metros cúbicos por hora, dividido por, vou colocar aqui, ó, vezes, colocar quilograma de ar seco por 85 metros cúbicos. Vai cortar metro cúbico com metro cúbico, eu já vou achar a minha vazão mássica de ar seco de 1.700 dividido por 85, eu tenho aqui 20 quilogramas de ar seco por hora. Peguei aqui da minha vazão volumétrica, onde que foi dado, né, meu ar de resfriamento e o seu volume específico, achei a vazão mássica de ar seco. Tendo a vazão mássica de ar seco aqui, ó, que é os 20 quilogramas de ar seco por hora, eu faço essa multiplicação aqui, eu tenho aqui qual que é a minha quantidade de água removida. A minha quantidade, então a massa de água removida foi aqui o 0,019 menos 0,015 vezes 20, eu tenho aqui 0,08 quilos de água por hora sendo removida do meu ar ambiente para produzir aquele meu ar de resfriamento.
E agora, só para finalizar, qual que é a quantidade de calor que eu preciso remover também no meu processo? A quantidade de calor removida, porque eu estou fazendo resfriamento, vai ser dependente da entalpia. Então, o calor removido vai ser a variação da entalpia vezes a vazão máxima de ar seco. Então, a quantidade de calor, qual que é a variação de entalpia? Foi 100 menos 57 kJ para cada quilo de ar seco, e no meu ambiente eu tenho 20 quilogramas de ar seco por hora. Então, vai cortar quilo de ar seco, quilo de ar seco, eu tenho aí a quantidade de calor que foi removida no meu processo, que é de 860 kJ por hora. Então, para produzir aqui esse meu ar através do meu ar ambiente, foram removidos lá 0,08 quilos de água para cada hora e 860 kJ para cada hora também ali para o meu processo. Então, basicamente, a gente utilizou aí as informações do meu gráfico psicométrico para chegar aí nas condições do ar que vai fazer refrigeração. Nesse caso, nem é uma secagem, vai fazer uma refrigeração do meu processo. Alguma dúvida? Não. Sem dúvidas. Tem mais lá no slide, tem mais uns 2 exercícios. Eu vou deixar ele resolvido lá para vocês, na gravação de aula, para vocês fazerem. Mas basicamente é tudo igual, tá? Eu tenho as condições do meu ar inicial, as condições do meu ar final, acho as propriedades e tenho que achar ali a variação que eu vou ter da entalpia, a variação que eu vou ter da umidade absoluta para então achar a quantidade de água removida. Da mesma forma que eu fiz aqui para a água, eu fiz o maior menos o menor, que foi assim, a condição inicial menos a final, porque é calor removido. Então, eu removi energia. Então, seria a minha condição final tá menos energética que a minha inicial. Então, se eu fizesse final menos inicial aqui, daria um valor negativo, que não tem problema, que é realmente o que tem que ser feito. E o maior problema, tomar cuidado, viu, gente, aqui no exercício, é em qual volume específico que eu vou utilizar. O volume específico para determinar ali a minha vazão sempre vai ser em relação ao ar que ele me deu a vazão volumétrica. Nesse caso aqui, a vazão volumétrica ele me deu do ar de resfriamento. Então, nesse caso aqui, nesse ar de resfriamento, que eu vou visualizar o volume específico, e aí eu calculo qual que é a vazão máxima. Porque se ele tivesse dado aqui a minha vazão volumétrica fosse aqui, ó, exemplo, né, tivesse dado a vazão volumétrica no ar ambiente, eu teria que olhar o volume específico do ar ambiente, que aí já é outro valor. Ó, o ar ambiente está aqui, está próximo de 0,95. Então, eu teria uma vazão máxima diferente. Então, sempre atentar a isso. A minha vazão volumétrica tem que estar atrelada à minha condição do ar, que aí eu vou olhar lá no gráfico psicométrico. Tranquilo? Sem dúvidas, então a gente finaliza aqui. Eu coloco mais exercícios lá resolvidos, a gravação coloco para vocês já no